Se você ainda acha que há uma diferença significativa entre Hamas e a Autoridade Palestina, o que verá pode mudar sua opinião. Dias após o ataque terrorista mortal da semana passada, um alto funcionário da Autoridade Palestina elogiou publicamente o assassino. E isso é só o começo. Novas imagens também estão lançando luz sobre o que a Fatah realmente pensa sobre o Hamas, o 7 de outubro e o objetivo de destruir Israel. Bem-vindo de volta ao Judea-Cation aqui na JNS TV. Vamos começar com o primeiro. Este vídeo compartilhado pelo Conselho Yeshak mostra a governadora de Ramallah, Leila Ghanem, discursando para os formandos da Universidade Al-Quds, onde ela elogia o terrorista responsável pelo ataque da semana passada. Saudações aos mártires de Tel Cablé, a mãe do Sheikh Farouk, que deu à luz esse herói. Não somos terroristas. O Sheikh não matou, mas protegeu sua terra, honra e casa. Devemos seguir firmes aqui. Quem nos chama de terroristas é que é o verdadeiro terrorista. O Palestinian Media Watch revelou que um alto funcionário do Fatah deixou claro que o desacordo com o Hamas não é sobre terrorismo ou sobre o dia 7 de outubro. É sobre quem vai liderar o chamado Movimento Nacional Palestino. Vamos assistir a esse trecho. Quer dizer, a lógica diz que o Hamas deve mudar, mas não estamos dizendo para mudar a abordagem, nem a doutrina, nem o pensamento. Com todo respeito e de coração aberto, dizemos ao Hamas que o único caminho e a única opção é a organização para a libertação da Palestina. A mensagem do Fatah, portanto, é clara. O objetivo do Hamas de destruir Israel é aceitável, mas se opõe ao Hamas estar no comando. Então, tudo isso vai contra aqueles que acreditam que, de alguma forma, o Hamas é a organização terrorista e a Autoridade Palestina é um grupo de moderados. Esse não é o caso de forma alguma. Hamas e Fatah são dois lados da mesma moeda. O Hamas apoiou o 7 de outubro e o Fatah prefere usar ternos e tentar destruir Israel em etapas. O Fatah não gosta do Hamas porque eles são um partido político separado. E deixe-me ser claro, quando eu digo partido político, eu não sou ingênuo a ponto de dizer que isso é apenas uma disputa entre republicanos e democratas. Esses são dois partidos cuja existência inteira se baseia no desejo de destruir Israel. A única diferença? Estratégia. Eles podem discordar em todas as outras questões, mas quando se trata de eliminar Israel, ambos concordam que essa é a principal prioridade. Obrigado ao Palestinian Media Watch e ao Conselho Yeshua por mais uma vez exporem essa verdade. Seguindo em frente, Israel está tomando providências. Após ataques terroristas que mataram 2 israelenses e feriram gravemente outro, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz anunciaram uma série de medidas imediatas esta semana com o objetivo de aumentar a segurança e responder diretamente à infraestrutura terrorista por trás dos ataques. As medidas incluem ações punitivas contra terroristas e suas redes de apoio, aumento da presença militar em toda a Judéia e Samaria e iniciativas voltadas para a prevenção de futuros ataques. Entre as medidas anunciadas, a casa do terrorista responsável pelo ataque mortal da semana passada próximo à vila de Tel será demolida. As forças israelenses também tomarão medidas mais rigorosas em vilarejos identificados como focos de terrorismo, incluindo a apreensão de armas, a revogação de permissões de trabalho e medidas de segurança adicionais contra aqueles envolvidos no apoio ao terrorismo. As FDI reforçarão as unidades em toda a Judéia e Samaria como parte de uma operação de segurança ampliada. As autoridades vão ampliar a separação entre rotas israelenses e da Autoridade Palestina e reforçar postos de controle em áreas-chave para aumentar a segurança e evitar novos ataques. Além disso, o governo anunciou medidas para acelerar a legalização de postos avançados agrícolas e o estabelecimento de novos, como parte de um esforço mais amplo para fortalecer a presença e a segurança de Israel em toda a região. Autoridades israelenses afirmam que as medidas visam transmitir uma mensagem clara. O terrorismo será enfrentado com uma resposta forte e Israel continuará tomando medidas para proteger seus cidadãos. Então, na minha opinião, todas essas são medidas bem-vindas. Eu realmente quero perguntar, por que não estávamos fazendo essas coisas antes dos ataques da semana passada? Isso deveria ser uma política o tempo todo. Eu entendo que há limites para o quanto você pode fazer,
É importante notar que as forças de defesa de Israel impedem mais de 90% dos ataques terroristas. Nossos representantes eleitos precisam saber que devemos estar sempre em alerta. Essa é simplesmente a nossa realidade como judeus, vivendo ao lado de uma população na qual até 80% disseram apoiar o que aconteceu em 7 de outubro. Seguindo em frente, a Unesco fez isso de novo. A agência da ONU responsável por designar sítios do patrimônio mundial votou para reconhecer outro local profundamente enraizado na história judaica antiga sob uma designação da Autoridade Palestina. Continuando um padrão preocupante de politização da arqueologia e da história, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, é responsável por identificar e proteger locais culturais e históricos ao redor do mundo. Suas decisões têm um peso internacional significativo, ajudando a moldar como esses lugares são apresentados na educação, no turismo, na diplomacia e na opinião pública global. Nesta semana, a Unesco votou para adicionar Sebastia à sua lista do patrimônio mundial e à sua lista de patrimônio mundial em perigo. Este não é um sítio arqueológico comum. Sebastia é identificada com a antiga cidade de Samaria, a capital do reino bíblico de Israel há quase 3.000 anos. Serviu como sede da monarquia israelita sob os reis Omri e Acabe e continua sendo um dos sítios arqueológicos mais importantes ligados à antiga civilização judaica. No entanto, a Unesco aprovou a designação com base em uma candidatura da Autoridade Palestina. Israel condenou a decisão como sendo motivada politicamente, argumentando que ela não reconhece adequadamente o papel central do local na história judaica. Isso não está acontecendo isoladamente. Ao longo dos anos, a Unesco adotou repetidamente decisões que, segundo Israel, diminuem a conexão judaica com alguns dos locais mais sagrados do judaísmo, incluindo o Monte do Templo em Jerusalém e a Caverna dos Patriarcas em Hebrom. Agora, Sebastia se tornou o mais novo ponto de tensão. Ninguém discute que romanos, bizantinos, cruzados e outros também deixaram sua marca no local. Mas Sebastia entrou para a história primeiro como a capital do reino bíblico de Israel. É isso que fez dela um dos locais mais significativos da história judaica. As decisões da Unesco são importantes, porque influenciam a narrativa internacional em torno desse tipo de sítio. Quando Israel acha que a história judaica não recebe a devida importância, muitos israelenses veem isso como parte de um esforço mais amplo para enfraquecer o reconhecimento da conexão histórica do povo judeu com a terra de Israel. A batalha por Sebastia é sobre mais do que arqueologia. É sobre quem tem o direito de contar a história da pátria do povo judeu. Em outras notícias, um grupo que representa dezenas de milhares de oficiais militares israelenses, atuais e antigos, está reagindo contra o que chama de narrativa internacional falsa sobre Judeia e Samaria, e está levando sua mensagem diretamente ao presidente do ZEUA, Donald Trump. O Fórum de Defesa e Segurança de Israel, ou IDF, também conhecido como Bitachonistim, enviou uma carta à Casa Branca pedindo ao presidente Trump que rejeite as alegações de que o que é comumente chamado de violência dos colonos representa um fenômeno generalizado na Judéia e Samaria. A organização, que diz representar dezenas de milhares de oficiais, comandantes, soldados de combate e especialistas em segurança das forças de defesa de Israel, argumenta que a narrativa foi distorcida por organizações com uma agenda política. Na carta, o Fórum de Defesa e Segurança de Israel mira outro grupo de ex-oficiais de segurança chamado Comandantes pela Segurança de Israel, acusando-os de promover o que chama de uma política fracassada de concessões e retiradas. A carta observa que muitos membros dessa organização apoiaram a retirada de Israel da faixa de Gaza em 2005 e o acordo nuclear com o Irã, políticas que, segundo as forças de defesa de Israel, deixaram Israel menos seguro. Ao mesmo tempo, a organização deixa claro que condena todos os atos de violência e afirma que qualquer pessoa que viole a lei, independentemente de quem seja, deve ser processada. Mas a organização argumenta que muitos relatos rotulados como violência de colonos são exagerados ou enganosos.
De acordo com a carta, dados da ONU frequentemente classificam incidentes não violentos, incluindo verificações de segurança rotineiras, visitas de judeus ao Monte do Templo e até mesmo caminhadas como atos de violência. A carta também cita dados da polícia israelense, alegando que mais da metade das denúncias feitas nessas áreas de atrito acabam sendo consideradas falsas. Como exemplo, as Forças de Defesa de Israel apontam um incidente de fevereiro de 2026, no qual o incêndio de um curral de ovelhas foi inicialmente atribuído a residentes judeus. Segundo a carta, uma investigação policial concluiu mais tarde que o incêndio foi causado por uma ligação elétrica ilegal feita pelo proprietário palestino. O IDSF argumenta que incidentes como esse prejudicam a reputação de Israel antes que os fatos sejam conhecidos e desviam a atenção do que descreve como a verdadeira ameaça: terrorismo árabe e os esforços iranianos para expandir sua influência por toda a Judéia e Samaria. A carta termina com um apelo direto ao presidente Trump, pedindo que ele continue apoiando Israel e rejeite narrativas falsas que minam a legitimidade das comunidades judaicas em toda a região. Agora, já falamos sobre isso muitas vezes antes. Visitas de judeus ao Monte do Templo ou judeus fazendo trilhas na Judéia são rotuladas como atos de violência de colonos. Ao mesmo tempo, você tem notícias falsas que são espalhadas até mesmo por veículos de mídia israelenses dizendo que judeus começaram aquele incêndio que causou a morte de ovelhas, quando na verdade foi um incêndio causado por falha elétrica. Basta usar o Google e você verá que provavelmente há tantas notícias sobre violência de colonos quanto há sobre toda a guerra com o Irã. É simplesmente uma obsessão onde os judeus nessas áreas são colocados sob escrutínio. O objetivo é forçar a criação do Estado da Autoridade Palestina, e a melhor forma de conseguir isso é conduzir uma campanha de relações públicas negativa dizendo que precisamos tirar essas áreas de Israel porque os judeus lá são violentos e não merecem estar lá. É por isso que você tem histórias falsas na mídia. É por isso que os judeus estão sendo sancionados. Precisamos entender o quadro maior aqui. Tudo se resume a promover uma limpeza étnica da população judaica dessa área e criar um Estado da Autoridade Palestina. E claro, esse Estado seria uma ameaça existencial ao Estado de Israel. Imagine se a ameaça de 7 de outubro pairasse sobre 75% da população de Israel no centro do país. Essa seria a realidade se um Estado da Autoridade Palestina fosse estabelecido. Tenho certeza de que os israelenses entendem isso, mas não diga que você não foi avisado se, de alguma forma, ainda apoiar essa linha de pensamento. Mudando de assunto, um possível ataque terrorista na Judéia foi evitado antes de ocorrer. Um adolescente árabe de 16 anos foi indiciado por um tribunal militar das FDI após investigadores afirmarem que ele planejava esfaquear um soldado israelense. O adolescente, morador da vila palestina de Nahalim, perto de Belém, foi preso no início deste mês após supostamente tentar entrar na comunidade judaica de Neve Daniel, em Gush Etzion. Segundo autoridades israelenses, o adolescente foi detido após levantar suspeitas entre seguranças e soldados das FDI. Durante o interrogatório, os investigadores dizem que ele admitiu ter entrado na área com a intenção de realizar um ataque a facadas. As autoridades afirmam que o adolescente admitiu que esperava que o ataque terminasse com sua própria morte e que ele fosse considerado um mártir. A polícia afirma que o suspeito guiou os investigadores pelo trajeto feito e indicou onde escondeu a arma. Uma faca foi depois recuperada na área. Segundo a polícia israelense, o Ministério Público Militar das Forças de Defesa de Israel apresentou acusação formal contra o adolescente por crimes ligados ao suposto ataque planejado. Este caso destaca os desafios de segurança contínuos enfrentados pelas comunidades israelenses em toda a região, onde as forças de segurança trabalham regularmente para prevenir ataques antes que aconteçam. Apesar do suspeito ter só 16 anos, autoridades israelenses afirmam que este caso exemplifica como jovens árabes às vezes se envolvem em atividades terroristas, incluindo tentativas de ataques contra civis e soldados israelenses. O ataque nunca aconteceu porque o pessoal de segurança detectou a ameaça e agiu antes que alguém fosse ferido. Para as comunidades israelenses na Judéia e Samaria, este caso ressalta a realidade diária de segurança. A diferença entre uma tentativa de ataque e um ataque bem-sucedido muitas vezes se resume à vigilância, inteligência e ação rápida das forças de segurança. E também podemos supor que a ONU provavelmente disse que isso foi, você adivinhou, um caso de violência de colonos. Isso mesmo. Prender alguém por realizar um ataque obviamente equivale à violência por parte de judeus.
E como ele é um aspirante a terrorista de 16 anos, tenho certeza de que nos próximos dias você vai ouvir que Israel mira em crianças árabes, já que ele tem menos de 18 anos. Ele automaticamente é colocado na categoria de crianças que as FDI perseguem, e é assim que o jogo da propaganda funciona. Então, da próxima vez que você vir um artigo sobre como Israel arrancou uma criança dos pais, certifique-se de ter todos os detalhes sobre a idade real dela e o que ela realmente estava tentando fazer. Agora vamos falar sobre as boas notícias desta semana. O Conselho Supremo de Planejamento de Israel deve dar andamento aos planos para 763 novas unidades habitacionais na comunidade de Ailé. Isso fica localizado na região de Binyamin, no distrito sul de Samaria. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, que também supervisiona os assuntos civis na Judéia e Samaria no Ministério da Defesa, disse que a expansão praticamente triplicaria o tamanho da comunidade. Smotrich observou que muitos dos bairros incluídos no plano foram estabelecidos em memória de moradores locais que morreram defendendo Israel, incluindo Roy Klein, Eliyahu Peretz e Amishar Amishaban David, a quem Smotrich descreveu como seu querido primo. O Conselho de Planejamento também deve aprovar 90 unidades habitacionais adicionais na comunidade de Har Adar, ao noroeste de Jerusalém. Smotrich chamou isso de um passo significativo para os moradores que esperaram anos por novas construções. O ministro também aproveitou o anúncio para criticar a oposição política, dizendo que enquanto um governo Eisenkot e Yair Golan destruiria e desmontaria, seu governo continuaria construindo por toda a Judéia e Samaria. As aprovações recentes integram a maior expansão de comunidades judaicas na região em anos. Desde que assumiu o cargo, o governo do primeiro-ministro Netanyahu aprovou dezenas de milhares de unidades habitacionais e autorizou dezenas de novas comunidades em toda a região. No mês passado, o gabinete israelense aprovou um plano de desenvolvimento de 1 bilhão e 300 milhões de shekels, ou aproximadamente 426 milhões de dólares, para estabelecer e fortalecer dezenas de comunidades adicionais. O financiamento permitirá uma construção inicial rápida em cada local, incluindo até 15 casas pré-fabricadas e 2 edifícios públicos, implementando uma decisão do gabinete aprovada no início deste ano para expandir comunidades em toda Samaria, Binyamin, o Vale do Jordão, Gush Etzion e a região do Mar Morto. Ao mesmo tempo, o retorno ao norte da Samaria também está ganhando força. Outro marco histórico, com a instalação de estruturas residenciais na nova comunidade de Emek Dotan. A comunidade está localizada no coração do Vale Bíblico de Dotan e faz parte do plano de reconexão para o retorno ao norte da Samaria, liderado pelo chefe do Conselho Regional da Samaria, Yossi Dagan, em parceria com o movimento Amaná. O plano prevê o estabelecimento de 19 novas comunidades no lugar das 4 comunidades que foram evacuadas do norte da Samaria em 2005. As comunidades estão sendo criadas conforme decisões do gabinete lideradas pelo ministro da Defesa, Israel Katz, e pelo ministro das Finanças, Smotrich. Emocionado, Dagan disse: "No lugar onde 4 comunidades foram desarraigadas, estamos construindo 19 comunidades. Em vez do plano de retirada, estamos realizando o plano de conexão junto com todo o Estado de Israel. Promover moradias judaicas em nosso coração bíblico é um desenvolvimento positivo. Como sempre digo, isso deve ser política tanto em tempos tranquilos quanto durante essas ondas de terrorismo. Nunca há um momento errado para construir, apesar do que a esquerda extremista possa dizer, e ao mesmo tempo, afirmo que esta não é uma guerra de território, é uma guerra de ideologia. Então, para mim, ameaçar construir não vai servir como um fator de dissuasão, já que eles não estão interessados em terra, mas sim em valores jihadistas dementes. Se eles amassem esta terra, não haveria tantos ataques incendiários toda semana. Resumindo, devemos sempre estar construindo em todas as partes da terra de Israel. Ponto final. E esse é todo o tempo que temos no Judaication desta semana. Obrigado ao nosso produtor, Bárbara Kamenov, engenheiro Aaron Wangelanter, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz e o gerente Yuri Zveretsky, responsável pela mesa de controle nesta semana, editora de vídeo Olga Sanatov e nossa nova estagiária Shaya. Obrigado por se juntar a nós novamente aqui no Judaication. Não deixe de acessar a JNS TV para conferir o conteúdo incrível que oferecemos. Inscreva-se, dê um super obrigado e não deixe de acessar jns.org para acompanhar as últimas notícias de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Nos vemos na próxima semana aqui no Judaication, somente na JNS TV.